Capítulo 181. Sentindo-se. Merda. Rory sentiu algo se aproximando de seu peito e imediatamente transferiu sua mana para as pernas para tentar desviar o ataque repetido em seu coração. Ao sentir seu coração batendo mais forte e suas pupilas se contraindo, ele sentiu a adrenalina percorrendo seu corpo e, em uma fração de segundo, pensou em muitas possibilidades. Se eu pular para trás, a lâmina atingirá meu abdômen inferior e ficarei gravemente ferido. Mas se eu pular para a direita, corro o risco de não chegar longe o suficiente e ter meu braço perfurado. O braço de um humano tinha 4 pontas que, se atingidas, poderiam sangrar até a morte. Como um estudante diligente que aprendeu sobre os mais de 30 pontos onde alguém poderia facilmente matar outro com pequenos cortes, Rory sabia que danos ao seu braço esquerdo pode ser fatal. Por outro lado, danos no pulmão direito tinham menos chances de complicações para ele. Vou pular para o lado esquerdo. Vou sofrer danos no pulmão direito, mas as chances de complicações sérias serão pequenas. Ele estava pensando em tudo isso enquanto se movia, e a lâmina lançada para matá-lo veio em sua direção em linha reta. Alguém pode se perguntar como Rory poderia pensar tudo isso em menos de 3 segundos. Mas isso não era uma habilidade única desta jovem ruiva nem de qualquer outro mágico no mundo. Ao contrário do que se poderia pensar, em uma situação estressante e de risco de vida, pensaríamos muitas coisas ao mesmo tempo e, mais importante, não pensaríamos em palavras para formar uma frase. O que aconteceu foi que as pessoas na situação de Rory sentiram o que poderia ser simplificado por um pensamento simples e direto. Mas foi mais um sentimento do que um pensamento. Considerando todas as variáveis que conseguia imaginar com seu autoconhecimento de seu próprio corpo e seu conhecimento técnico, Rory saltou para a esquerda e conseguiu se esquivar do golpe que potencialmente o mataria. Tosse. Ainda assim, Rory sentiu a lâmina passar pelo peito direito, entrar em seu corpo perto do mamilo direito e sair pelas costas. Rory poderia ter aumentado as propriedades de sua pele e órgãos para resistir a esse ataque. Porém, sabendo que seria melhor a lâmina passar por ele em um ponto não vital, ele deixou o caminho livre para a lâmina e usou sua mana para proteger seus órgãos vitais e artérias principais. Mesmo assim, ele sentiu uma dor aguda no peito ao cair para trás e tossir sangue. Era dia, então assim que Rory caiu no chão, sangrando nas costas, no peito e na boca, várias pessoas na área, principalmente da família Mazante, perceberam o ataque que acabara de ocorrer. Merda! Levante sua guarda! Fique alerta! Inimigos próximos! Em meio a tudo isso, um homem em um telhado próximo viu isso e uma expressão feia se formou em seu rosto. TSC. Ele pulou de onde estava e viu seu alvo caído no chão, sangrando. Aquele desgraçado conseguiu sobreviver a um ataque meu. O acólito nível 3 pensou consigo mesmo, determinado a acabar com seu alvo vulnerável no chão. Vamos ver se você consegue evitar o próximo ataque. Ele riu maliciosamente enquanto pegava outra adaga e se preparava para jogá-la mais perto. Como um assassino contratado para matar pessoas do alto escalão da família Mazante, ele não podia hesitar nesta situação em que tinha boas chances de fazer seu trabalho. Mas enquanto se movia, Rory puxou a arma do cinto e olhou na direção de onde tinha visto o ataque anterior. Ele não podia mirar no inimigo, mas o viu, e isso foi o suficiente para ele. Bang! Sem hesitar, ele atirou naquela direção, sem usar nada de sua mana. Você perdeu! O assassino riu ao ver a bala de Rory passar por sua bochecha esquerda e se preparou para atacar com todas as suas forças. Mas naquele momento, bang! Bang! Uma rajada de 8 tiros ecoou de vários pontos ao redor da mansão Mazante, todos carregados de mana viajando em direção àquele homem. As balas foram tão rápidas que o assassino não conseguiu ver o que aconteceria. Antes mesmo de ouvir o som dos tiros, o homem foi atingido em 5 locais diferentes, 3 deles vitais. Nem todos os homens de Vicente conseguiram acertá-lo, mas ao receber a dica de Rory sobre onde estava o inimigo, todos os homens disponíveis naquele lado do prédio dispararam na direção do alvo em movimento.
Um segundo após os vários tiros, um corpo com múltiplas facadas caiu a cerca de 40 metros de onde Rory estava deitado. Merda! Corram! Corram por suas vidas! Vários cidadãos de nível inferior gritaram na área circundante, tremendo de medo ao sentir, ouvir e ver o poder das terríveis armas da família Mazante. Até mesmo alguns homens do Sindicato Escarlate nos arredores da área notaram pela primeira vez o poder das armas atualizadas de Vicente. Anteriormente, eles estavam ocupados confrontando pessoas da Defiante Tyranny durante a noite caótica que mudou completamente a situação em Milfall alguns dias atrás. Portanto, esta organização não sabia qual era o poder actual das armas do grupo de Vicente. Mas esta manhã, 2 guardas da organização, que ainda lá estavam devido ao acordo anterior com Vicente, testemunharam Rory ordenar aos seus homens que destruíssem este assassino. Porra, essas armas são tão boas assim? Um dos 2 acólitos do Sindicato Escarlate exclamou, sem acreditar no que acabara de ver. TSK, merda! Quase ganhamos o projeto dessas belezinhas. O outro acólito disse, sentindo-se péssimo agora que o grupo de Vicente não precisaria mais da ajuda deles para se defender da tirania desafiadora. Vicente cumpriu as suas palavras anteriores e, durante o tempo em que esteve sob a proteção desta organização, atingiu um nível suficiente para proteger o seu povo por si próprio. Claro, seu grupo ainda tinha muito trabalho a fazer. Mas com o fim da tirania desafiadora, o acordo anterior não obrigaria mais Vicente a entregar o método de produção das suas armas ao Sindicato Escarlate. Vendo o que haviam perdido, o homem do maior grupo criminoso local não pôde deixar de lamentar as coisas que aconteceram recentemente. Fim do capítulo. Capítulo 182. Não há tempo para respirar. Rápido, leve-me para dentro. Rory gritou quando alguns de seus homens apareceram na frente do prédio. Ignore esse corpo. Vamos levantar todas as nossas defesas. Pode haver mais assassinos na área. Enquanto alguns homens apontavam suas armas em direções diferentes para o grupo do lado de fora do prédio, 2 deles rapidamente agarraram Rory e recuaram lentamente para dentro do prédio. Quem faria isso? Um dos homens perguntou antes que o último deles entrasse no prédio e fechasse a porta. Eu não sei, pode ser qualquer um, pode ser qualquer coisa, desde o Sindicato Escarlate tentando conseguir um novo acordo para nos forçar a entregar nossas armas a eles ou até mesmo a família Simmons. Há também nobres locais que se ressentem do que nosso grupo fez isso, e os soldados também. Ele disse enquanto tentava ignorar a dor no peito direito, onde já havia estancado o sangramento com sua mana. Por mais que Rory não estivesse em perigo imediato, ele precisaria de um médico para cuidar de seu ferimento e evitar que ele se tornasse algo que o deixasse com uma sequela. Esse era o principal objetivo dos médicos do Polaris Realm, prevenir complicações. Poucas doenças neste mundo poderiam afetar pessoas que poderiam usar mana e destruir células invasoras, como bactérias que causariam inflamação nas feridas. Por outro lado, poções e pílulas de recuperação foram muito úteis na regeneração de tecidos exaustos ou mesmo feridos. O trabalho do médico, então, era administrar a recuperação de seus pacientes para que seus corpos voltassem ao normal. Os médicos trabalharam com alquimistas para fazer isso, usando pílulas e poções. Mas só eles poderiam evitar que uma ferida grave cicatrizasse de maneira errada e criasse um problema que não poderia ser resolvido no futuro. Ciente disso, ele não demorou muito para olhar na direção de um dos homens que estavam na área e dizer: de qualquer forma, procure um médico o mais rápido possível. Vou mudar meus planos para hoje e ficar aqui até estar totalmente recuperado e me substituir. Quando o homem que enviaria o pedido de médico saiu, um acólito perguntou: o que fazemos agora? Esteja em alerta. Tire todos os nossos homens que estão descansando e posicione-os em torno dos pontos estratégicos do nosso prédio. Poderemos ser atacados novamente nas próximas horas. Ok, deputado. Depois de um início de dia agitado para os seus homens na propriedade Mazante, Vicente descobriu o que tinha acontecido quando visitou uma das tabernas sob sua proteção depois de deixar Nina na academia.
Quando soube do que havia acontecido, ficou naturalmente preocupado com o amigo e zangado com os inimigos que não davam um momento de paz à sua família. Mas sem saber quem estava por trás do ataque desta manhã. Depois de sair da taberna onde soube disso, dirigiu-se à associação, onde finalmente receberia os recursos que encomendara dias atrás. Com esses metais, ele poderia terminar de atualizar as armas de seus homens e retornar à sua identidade como César. Quando recebeu mais de 250 quilos de barras de metal e muito minério, Vicente estava nos fundos da associação, por onde costumavam passar carroças para recolher alguns dos itens mais pesados e volumosos vendidos por esta organização. Os itens de armazenamento espacial eram muito úteis e práticos para muitas coisas, mas tinham limitações que tornavam impraticável transportar muitos recursos com eles. Tais itens eram limitados em volume e não em massa. Portanto, independentemente da massa do Vicente itens, o que o impedia de transportar esses recursos em seu item de armazenamento era o tamanho dos vários minérios que ele havia adquirido. Com apenas um item de armazenamento de 2 metros cúbicos, ele não conseguia nem carregar 25% do que acabara de receber. É por isso ele ficou lá com seus homens, que trabalhavam diretamente para a família Fuller, e observou enquanto os funcionários da associação terminavam de carregar as caixas de minério e barras de metal em seus vagões. Isso é tudo, jovem mestre Fuller. Um dos trabalhadores disse enquanto ele observou a última caixa ser colocada na segunda carroça de vice, anotando algumas coisas em um pedaço de papel em uma prancheta. Quando o homem lhe mostrou o pedaço de papel, Vicente rapidamente verificou o que havia recebido e deixou uma assinatura mágica para indicar que ele havia recebido suas ordens. Ok, obrigado pelos seus serviços. Nós da Associação de Ferreiros Milfal agradecemos, haha. Se precisar de mais recursos, não hesite em nos contatar. Daremos prioridade ao jovem mestre sobre os ferreiros de primeiro nível. O homem despediu-se de Vicente, seguindo as ordens que a Câmara já tinha dado ao resto do pessoal deste posto. Vicente não foi propriamente um dos eleitos da associação, mas esteve perto e teve privilégios que o colocaram à frente de muitos membros da sua categoria. Portanto, este dirigente da associação não estava a tentar bajular Vicente ou atraí-lo para um novo negócio com essas palavras. Ele estava seguindo as ordens da direção do posto. Vice já sabia o quão diferente o tratamento dentro desses grupos poderia ser dependendo das qualidades de cada um, então não se incomodou e foi rapidamente para sua casa no centro da cidade. Depois de extrair os metais desses minerais e reduzir o volume desses recursos, seria a hora de ele retornar ao seu povo na propriedade Mazante, na zona leste da cidade. Hora de trabalhar. Vicente pensou consigo mesmo, sabendo que agora tinha de atualizar as armas do seu povo, expandir as operações da sua família mafiosa. Enquanto Vicente pensava nas várias coisas que tinha que fazer, o conselho reuniu-se dentro da Associação dos Ferreiros Milfal. Para surpresa de alguns, pela primeira vez em anos, Benson King apareceu para assistir à reunião. Quando Benson se sentou em sua cadeira ao redor de uma grande mesa redonda em uma sala no último andar do prédio da associação, os três velhos já sentados nas proximidades olharam para ele com expressões diferentes em seus rostos. Enquanto Henry, o líder ali, olhava para ele com uma expressão neutra, um homem ruivo com cavanhaque sorriu e disse: "Velho rei, quanto tempo faz que você saiu de casa? Você só está aqui por causa do seu novo discípulo, certo?" Benson não se incomodou com o comentário do ruivo e disse: "Sim, você quer falar sobre ele, não é? Como eu poderia ignorar isso? Vamos falar de Vicente Fuller, mas também vamos falar do torneio que teremos em breve. Nossos principais nomes já estão se preparando para a viagem para fora da cidade." Henry disse quando viu os olhos penetrantes de Benson sobre ele. Henry não levou Benson e suas ameaças a sério apenas porque muitos na associação sabiam que os dois tinham várias diferenças, sendo os dois melhores ferreiros locais. Benson odiava esse lado arrogante de Henry e fechou os olhos. "Então vamos falar primeiro sobre meu aluno. Não tenho interesse neste torneio bobo. Nenhum dos jovens que temos atualmente vale a pena assistir.
Benson disse enquanto olhava para o cara com o mesmo cabelo branco, barba e bigode. Fim do capítulo. Capítulo 183 Dias decisivos. No final das contas, no que diz respeito à nova, Nina, Benson e à Associação dos Ferreiros, que conheciam Vicente Fuller trocou Milfall por Salt Star City. Mas naquela mesma tarde, a família Simmons, Shelby, Casey e vários outros interessados em César notaram-no voltando pelas ruas locais. Depois de encenar a sua saída da cidade, Vicente colocou a máscara e a armadura de metal e não hesitou em regressar a Milfall com a sua segunda identidade, com alguns dos seus mascarados carregando caixas. Ele não escondeu seu movimento desta vez, como havia feito diversas vezes nos últimos dias. Com a sua situação com as forças reais nesta cidade resolvida, César Mazzanti não devia mais ao tribunal marcial ou ao exército nada que pudesse fazê-lo esconder-se. Ele passou pela entrada leste de Milfall com 3 homens, rumo ao quartel-general de sua família enquanto as pessoas nas ruas olhavam para ele de forma estranha. Alguns respeitavam o homem, pois em questão de semanas ele saiu do anonimato para se tornar um dos mais comentados da cidade. Outros o temiam, vendo-o apenas como mais um criminoso em ascensão, alguém que provavelmente seria o equivalente de Ricker em pouco tempo. Como tal, nem todos o viam com bons olhos e o consideravam apenas mais um pedaço de estrume que fazia a cidade cheirar mal. Mas enquanto as pessoas comuns observavam a mudança de Vicente para o seu território na parte oriental da cidade, alguns assassinos contratados pela família Simmons já o observavam de longe. Vice estava ciente disso, pois podia sentir praticamente todos os seres vivos num raio de até 150 metros dele. Naquele espaço ele podia sentir a presença de criaturas pesando mais de 30 quilos e até determinar sua posição sem vê-las. Através do domínio de sua primeira habilidade, algo que ele aprimorou enquanto trabalhava como ferreiro, Vicente pôde sentir seus inimigos o observando. 2 acólitos de nível 4. Mas eles não estão se movendo. Vicente evitou olhar na direção deles, sentindo que nenhum deles pretendia atacá-lo. Se nenhum deles o atacasse, ele não poderia contra-atacar ou derrubá-los por prevenção. Ele não teria justificativa para fazê-lo e poderia ser questionado por soldados reais. Mas, além disso, Vice preferiria não ter que lidar com inimigos agora. Por mais que estivesse com raiva e quisesse ver algumas cabeças rolarem, ele entendeu que a melhor coisa que poderia fazer agora era continuar avançando em direção ao nível 1 e atualizar o restante das armas de seu grupo. Se eu continuar no meu ritmo atual, alcançarei o nível 1 em no máximo 3 dias de treinamento. Esse também é o momento que preciso para atualizar todas as armas do meu povo e iniciar algumas ações expansionistas. Ele pensou consigo mesmo, cerrando os punhos e se contendo para não agir contra os homens que estavam prontos para atacá-lo caso ele se movesse de maneira estranha. Mas assim como Vicente não queria lutar imediatamente, os assassinos que o vigiavam não queriam atacá-lo com tantas testemunhas por perto e sem saber mais sobre ele. Alguns desses homens já tinham ouvido rumores sobre o líder da família Mazzanti e quão míticos eram os poderes do homem. Mesmo sendo acólitos de nível 4, esses 2 não podiam deixar de respeitar os poderes de César e tinham medo de agir contra ele sem uma melhor preparação. Os 2 estavam apenas observando o território de César, esperando que algum homem importante da família Mazzanti se apresentasse em público, quando de repente viram César andando pela rua como se não fosse grande coisa. Oprimidos e intimidados por sua coragem, os 2 hesitaram, sentindo que seria melhor se prepararem mais antes de atacar aquela pessoa que tinha poderes sobre objetos metálicos. Um ataque furtivo como aquele do homem que tentou matar Rory esta manhã não funcionaria com César. O que nós vamos fazer? Um dos 2 parceiros assassinos perguntou ao seu companheiro. Essa pessoa é complicada. Mesmo sendo um aprendiz, ele não pode ser subestimado. O outro acólito nível 4 disse. Suas armas são terríveis e, pelo que sabemos, seu talento mágico é enorme. Eu não ficaria surpreso se sua gema mágica fosse ciano. Gole.
Enquanto estes dois acompanhavam os movimentos de Vicente, ele logo chegou ao seu quartel-general, onde os seus homens já o esperavam com as portas abertas. Bem-vindo de volta, Dom Mazante. Um dos homens que esperavam na porta da mansão disse em voz alta, com o peito estufado. Leve-me ao delegado. Quero vê-lo antes de começarmos nosso trabalho. Vicente disse ao entrar no local com seus homens. Os 3 companheiros de Vicente rapidamente levaram as barras de metal que carregavam em caixas para a sala de treinamento da casa enquanto um dos acólitos levava Vice para Rory. Enquanto caminhavam até lá, Vicente disse em voz alta aos seus homens. Quero todas as armas do nosso grupo que ainda não foram atualizadas para o limite de 1º grau. Vou começar a trabalhar nelas esta noite. Enquanto Vicente e seu grupo seguiam a caminho, a família Simmons já havia recebido a notícia do retorno de César. O quê? O bastardo se atreve a voltar assim? Marcos gritou para seus homens quando soube que César havia retornado como se fosse apenas um cidadão comum desta cidade voltando de uma viagem. Mesmo que não houvesse soldados atrás dele, César ainda era alguém que todos sabiam que não fazia nada de bom e estava envolvido em assuntos do submundo. Para ele, entrar silenciosamente era uma afronta aos poderes constituídos que viviam sob a lei do reino, como as famílias nobres locais. O conselheiro de Marcos também não ficou feliz, mas tinha outra coisa em mente. Nenhum dos assassinos agiu? O que está acontecendo? Contratamos uma dúzia de assassinos para ir atrás da família Mazante. Por que esses bastardos não estão agindo? O primeiro grupo agiu esta manhã. Depois disso, houve um incidente em uma das tabernas protegidas pela família Mazante, onde 2 de nossos assassinos contratados foram baleados e um dos homens de César caiu. Talvez os outros homens estejam se preparando para agir contra ele mais tarde. Um dos 3 homens parados em frente à mesa do escritório do Visconde disse isso ao jovem sentado na cadeira de seu pai e ao homem de meia-idade ao lado dele. Marcos bateu na mesa à sua frente e gritou: Envie nossos homens para a maldita residência Mazante. Esses assassinos não são confiáveis. Vamos cuidar de César pessoalmente. Os homens na sala ficaram em silêncio enquanto o conselheiro de Marcos olhava para seu jovem mestre. Jovem mestre, se fizermos isso, daremos ao grupo de César uma oportunidade para agir contra o nosso. O homem disse, sem que o tribunal marcial ou o exército aprovem qualquer ação contra a família Mazante, qualquer ação da nossa parte dará a esse grupo o direito de defender e contra-atacar. As leis do reino Saidel eram simples. Se você não tivesse problemas com os tribunais, poderia se defender e contra-atacar qualquer um que o atacasse, pois era proibido atacar um cidadão inocente. Fim do capítulo. Capítulo 184 Os grandes interesses de César. Em teoria, César não poderia atacar a família Simmons porque isso seria uma violação que o colocaria em problemas com o reino. Mas se a família Simmons agisse primeiro contra ele, tudo mudaria. Mas Marcos achava absurdo que a família de um visconde tivesse que se esforçar para punir um inimigo que nem sequer era nobre ou tinha apoiadores poderosos. Não vamos atacá-lo. Quero falar com o desgraçado e exigir uma explicação sobre o que ele fez comigo. Marcos disse, sorrindo com confiança. Quero testar o filho da puta e talvez encontrar uma de suas fraquezas. E ele também não pode nos atacar, ou teríamos uma justificativa para agir contra ele. Teoricamente, a família Simmons não poderia usar o que aconteceu fora de Milfal há alguns dias para agir dentro da lei contra César. Após o testemunho de Nova de que César estava apenas se defendendo e que o principal inimigo do grupo da Força Real naquela noite eram as feras, Marcos não poderia usar a perseguição e os ataques anteriores de César para justificar sua atuação dentro de Milfal. É claro que ele poderia agir contra César como quisesse fora da cidade, pois as leis do reino aplicavam-se apenas nas cidades. Por mais que se pudesse buscar justiça para o que aconteceu fora das cidades, isso foi algo que veio depois, justiça para algo que já aconteceu. Como não existiam poderes reais fora das cidades, era uma terra de ninguém onde os mais fortes decidiam o que fazer e como agir.
Na melhor das hipóteses, alguém poderia buscar justiça depois que o leite tivesse sido derramado, mas isso era tudo. Como César teve todas as acusações contra ele retiradas, sua defesa contra os grupos que o haviam atacado anteriormente era justificada, e a família Simmons não tinha base legal para agir contra ele. Marcos queria provocar César e ver o que ele poderia tirar de um encontro com o homem que quase o matou dias antes. Mas seus homens não se sentiam nada confortáveis com isso. Eles realmente preferiram esperar o retorno do patriarca antes de decidir o que fazer, sentindo-se menos seguros na ausência do Visconde, um mago que poderia acabar com todo esse problema num piscar de olhos. Mas não seria fácil contradizer o herdeiro da família nesta situação. O homem de maior confiança do Visconde havia morrido para as feras de The Rock Gorge alguns dias atrás, e sem ele na cidade, Marcos não tinha ninguém para detê-lo. Na ausência do Visconde, ele era o chefe da família, e esses homens tinham que obedecê-lo. O jovem mestre tem certeza? Seu conselheiro perguntou. Se ele não tomar cuidado, isso pode dar uma chance aos nossos assassinos agir, disse Marcos, melhorando sua expressão sombria de alguns momentos atrás e sentindo-se confiante sobre seu plano. Horas depois, a noite começou a dar lugar ao dia quando um novo dia amanheceu em Milfal. Todos os poderes locais já estavam cientes do regresso de César, mas ninguém se mexeu. A maioria dos soldados locais estava ocupada com as ordens do comandante para se preparar para a ameaça do basilisco de terceiro estágio, enquanto um bom número de nobres já havia feito acordos com o grupo do vice. Além de algumas pessoas que, como Nova, estavam curiosas sobre o retorno de César e suas ações subsequentes, apenas a família Simmons e o Sindicato Escarlate estavam mais interessados em contatá-lo. E logo de madrugada o primeiro destes grupos bateu à porta da família Mazzanti. Pai! Um homem de nível 4 bateu na porta da frente da mansão de Vicente e, um segundo depois, ela abriu. Desta vez, os homens de Vicente puderam ver as pessoas se aproximando à distância, e quando um dos homens de armadura com símbolo vermelho bateu ali, um acólito abriu a porta. Emissários do Sindicato Escarlate, a que devemos esta visita? O acólito de nível 1 perguntou ao ficar cara a cara com os homens de nível 3 e 4. Estes eram membros de alto escalão da facção Scarlet Syndicate. Para eles baterem na porta do grupo do Vicente, provavelmente tinham coisas importantes para discutir. Estamos procurando seu líder. Onde ele está? Gostaríamos de convidá-lo para nossa sede esta noite. Nosso líder gostaria de conhecer o Sênior César Mazzanti. Meu dom está no meio do treinamento. Mas não se preocupe, farei o convite a ele assim que ele terminar. O acólito disse enquanto uma máscara escondia a expressão preocupada em seu rosto. Mesmo que o grupo deles estivesse melhorando, eles ainda não eram fortes o suficiente para ignorar o Sindicato Escarlate. A tirania desafiadora só caiu depois que seus líderes foram mortos pelas feras de nível 4 e 5 e pelo basilisco do terceiro estágio. Se esse grupo não tivesse perdido a sua liderança e os seus pilares, a defiante Tairane ainda estaria por perto para frustrar a família Mazzanti. O Sindicato Escarlate era ainda mais poderoso que este grupo recentemente destruído e estava no auge. No entanto, estes dois grupos tinham dois acordos e, por enquanto, um lado não tinha motivos para desconfiar do outro ou mesmo agir contra o outro. O homem mais forte do grupo de emissários não aceitou mal e disse: Muito bem, nosso líder esperará pelo Sênior César. Até mais. Com a saída do povo do Sindicato Escarlate, o acólito retornou à sua propriedade e seguiu para Rory. Rory tinha ouvido tudo. Eles provavelmente querem renegociar os termos do nosso acordo. Provavelmente tirarão um pouco mais do que gerarmos a partir de agora. O que fazemos então? Seria melhor ignorar este convite. Não, partiremos em breve para caçar pentagramas. Precisamos de estabilidade antes disso, então teremos que dar alguns passos para trás para podermos ir muito mais longe no futuro. Rory disse enquanto se preparava para sair, sentindo-se muito melhor após o tratamento da noite anterior. Não se meta em encrencas com essas pessoas. Vicente cuidará deles quando terminar o que está fazendo.
disse enquanto caminhava até a saída secreta deste posto. De qualquer forma, é hora de eu ir. Vejo vocês em alguns dias, pessoal. Com isso, Rory partiu para voltar aos seus planos, atrasados pelo ataque do dia anterior, e para retornar à sua identidade como sócio de negócios de Vicente Fuller. Enquanto isso, Vicente estava na sala de treinamento no andar inferior da mansão, trocando as armas do seu grupo. Com 50 armas para trocar, treinamento para fazer e responsabilidades para lidar, ele estava focado no escuro sobre alguns indivíduos que se aproximavam dele e de seu grupo. Fim do capítulo. Capítulo 185. Cara a cara com César. Pai. 2 horas depois que os emissários do Sindicato Escarlate bateram na porta da família Mazzanti para convidar César para jantar com seu líder, a família Simmons bateu na porta deste grupo do grupo de vice. Enquanto a carruagem de Marcos estava parada em frente a esta propriedade, 2 de seus servos ficaram na porta da frente desta residência enquanto várias pessoas na área os observavam de outras propriedades, telhados e árvores próximas. Entre os assassinos e os observadores das potências locais, especialmente o Sindicato Escarlate, todos sabiam que Marcos Simmons queria a cabeça de César, razão pela qual esta visita repentina foi um tanto inesperada. O que eles estão fazendo? O jovem mestre Simmons está louco. Um subordinado de uma das famílias nobres de Milfal, que estava lá para observar a situação do grupo de César, se perguntou ao sentir seu coração bater mais rápido. Os assassinos contratados por esta família não estavam menos interessados e tinham expressões tensas no rosto, perguntando-se se isso era um bom sinal para eles. Então, a porta da residência de Vicente se abriu e apareceu um dos acólitos mascarados do grupo. Certo, ele perguntou enquanto olhava para os 2 acólitos de nível 3, um velho vestido de mordomo e um homem de armadura, um guarda da família Simmons. Bom dia, estamos procurando por César. Nosso jovem mestre está aqui e está interessado em falar com seu líder. Por favor, avise-o, estamos aqui para negociar. O antigo conselheiro de Marcos disse, sentindo-se um pouco nervoso. Mas ele era um bom ator e só ele conhecia o nervosismo em seu ser. Espere aqui, vou ver o que posso fazer. O soldado da família Mazzanti fechou a porta e voltou para dentro do prédio, dirigindo-se rapidamente até Vicente no porão. Chefe, temos problemas. O jovem mestre Simmons está à nossa porta pedindo para ver você. Disse ele ao entrar na sala de treinamento do prédio onde sabia que Vicente estava descansando naquele exato momento. Ao ouvir isso, Vice tirou os olhos da pilha de 30 armas que precisava atualizar e olhou para seu subordinado. Ele não esperava que Marcos aparecesse assim na sua porta. O que esse cara está tentando fazer? Ele está tentando me matar. Ou ele está tentando dar um passo atrás para aliviar as tensões com meu grupo? Vicente era um homem plenamente capaz de mudar de ideias e dar um passo atrás para evitar um confronto destrutivo que não valesse a pena para o seu grupo. Na situação de Marcos, ele tentaria fazer as pazes com a família Mazzanti para garantir sua posição como herdeiro e transformar um rival em aliado. Mas pensando no que ouvira de Casey, percebeu que isso era improvável. Vicente olhou para o noviço e disse: Ok. Mas não ataque sem um sinal óbvio de confronto ou meu sinal. Aquele homem prontamente correu para preparar os homens ao redor da propriedade enquanto Vice vestia uma roupa mais apropriada para receber o herdeiro do Visconde. Quando terminou, ele foi para a frente de sua casa, sabendo que Marcos não ousaria entrar em sua propriedade. Ao abrir a porta de sua residência, Vice viu o grupo de Marcos em uma carruagem do outro lado da rua, com meia dúzia de homens cercando um lindo ouro e uma carruagem prateada. A aparição de Vicente em sua porta chamou a atenção de todos os observadores da área. Mesmo assim, ele não se incomodou com os vários homens escondidos nas proximidades. Ele olhou para Marcos e disse em voz alta: Jovem mestre Simmons, é bom ver você de novo. Como você está? Marcos olhou pela janela do lado esquerdo de sua carruagem, mantendo uma expressão neutra, mas muito zangado com o indivíduo mascarado do outro lado da rua. Sênior Mazzanti, gostaria de falar com você em minha carruagem.
É um problema para você vir até mim? Ele forçou um sorriso ao perguntar. Vice sorriu sob a máscara e caminhou até metade da rua. É um problema. Não farei questão de o jovem mestre entrar em minha propriedade, então espero que você não faça questão de eu entrar em sua carruagem. Acho que nos encontrarmos no meio da rua é bom o suficiente, não? Os assassinos próximos viram Vicente praticamente sozinho naquele lugar e ficaram um pouco inquietos, sentindo que o objetivo de Marcos era criar uma oportunidade para eles. O que vamos fazer? Fazer? Um dos homens na área perguntou ao seu aliado. Vamos esperar mais um pouco. Se o jovem mestre Simmons abandonar nossos serviços, não há sentido em matar César. Mas ele pode nos dar uma oportunidade, então esteja preparado. Disse um dos assassinos mais fortes da área aos homens próximos ao sentir sua mão coçar para atacar Vicente. Enquanto os homens do Sindicato Escarlate observavam a situação e esperavam para ver o que aconteceria, Marcos saiu de sua carruagem com seus homens. Parado a apenas 5 metros de César, um homem que ele sabia que poderia matá-lo se ele hesitasse, Marcos tentou ignorar seu coração batendo forte e o suor se formando em suas costas. Ele acertou em cheio, o ponto. Senhor Mazante, o que você tem contra mim? Por que você tentou me matar naquela noite? Ao ouvir isso, Vicente riu diabolicamente, achando engraçada a pergunta do jovem mestre. Eu tentei te matar? Você tem certeza disso, jovem mestre? Eu só atirei na direção dos meus inimigos mais fortes. Você não era meu alvo. Marcos tomou isso como uma provocação e disse: isso não é verdade. Se eu não tivesse me escondido a tempo, uma de suas balas teria me atingido e me matado. Jovem mestre, foi uma bala perdida. Não era para você. Além disso, eu teria feito diferente se quisesse lidar com você. Vicente moveu uma das mãos e um pentagrama vermelho apareceu, fazendo com que todos do grupo de Marcos sentissem a armadura apertar seus corpos. Gole. Os homens saltaram para trás ao sentirem como se César estivesse tentando se mover contra eles. Mas no momento em que se preparavam para se defender, Vicente interrompeu o que estava a fazer, deixando-os como estavam antes de agir. Veja, não preciso atirar em você para ameaçá-lo, jovem mestre Simmons. Então, seus medos são infundados. Eu não estava tentando matá-lo. Vicente disse em tom suave antes de ficar mais sério. Mas as coisas não são tão simples. O jovem mestre tentou me matar. Posso perguntar por quê? Nunca tive problemas com você ou sua família. Fim do capítulo. Capítulo 186 Tentativa de assassinato. Sentindo-se um tanto ameaçado, Marcos quase se arrependeu de ter vindo para este lugar. Mas ele controlou o medo e respondeu à pergunta de César. Eu tentei matar você? Senhor Mazante está enganado. Eu não sabia que as forças reais estavam atrás de você por causa de um conluio com os líderes da tirania desafiadora. Fui manipulado por pessoas corruptas e me juntei à caçada contra você. Mas meu grupo estava apenas atrás de sua captura. Como o Senhor disse, não tínhamos motivos para lutar entre si. Oh, Vicente abriu a boca. Então, o que você está fazendo aqui hoje? Acho que você não entendeu o que aconteceu naquele dia, não é? Marcos riu sutilmente e disse: o Senhor Mazante é realmente brilhante. Na verdade, vim aqui para mais do que isso. Vim para esclarecer a situação anterior e para resolver o que temos entre nós com diálogo e talvez um acordo para o futuro. As missões devem ser cumpridas. As metas devem ser alcançadas. Mas mudanças podem ser feitas ao longo do caminho para um bem maior. Ao ouvir esta última parte, Vicente achou um pouco estranho, mas achou que significava que Marcos poderia estar pronto para recuar. Eu estava errado? Vicente perguntou a si mesmo. Mas enquanto ele se questionava e prestava atenção em Marcos, um dos homens que observava a área se moveu antes que outros 5 indivíduos fizessem o mesmo, só que de maneiras diferentes. Vicente prestou atenção ao seu entorno e, ao sentir os órgãos de alguns indivíduos em sua área de influência se enchendo de mana, percebeu que os assassinos o estavam atacando. Uau!
2 lâminas, uma de madeira e outra de pedra, cortaram o ar em direção aos pontos vitais de Vicente. Lâminas não metálicas, essas pessoas se prepararam para agir contra mim. Vicente mostrou a todos seu pentagrama mágico vermelho enquanto se movia de sua posição e saltava para trás, tentando desviar dos artefatos que não conseguia manipular. Vendo isso, Marcos arregalou os olhos, sem saber como seus assassinos lidariam com César, mas impressionado com a velocidade da reação de seu alvo. Tão rápido, ele se moveu praticamente ao mesmo tempo que meus assassinos. Marcos exclamou em sua mente, tentando parecer surpreso com o ataque. Somente seus assassinos e seus homens conheciam o código que ele usara para ordenar esse ataque. Mas mesmo assim Vicente esquivou-se do primeiro ataque dos assassinos como se já soubesse disso. Foi uma prova de suas habilidades incríveis, e até mesmo os guardas de Marcos não puderam deixar de ficar impressionados. Quando o grupo da família Simmons viu o quão mais profundos eram os poderes de César do que imaginavam, lâminas de terra se formaram abaixo de onde Vicente havia parado enquanto ele se esquivava das 2 lâminas que erraram seu corpo. Um pentagrama mágico vermelho apareceu sob seu corpo, e várias lâminas de terra se formaram e dispararam do chão em direção ao seu corpo. Vicente percebeu essa habilidade de um de seus inimigos. Ele franziu a testa ao ver que havia caído na armadilha de seu oponente. Ele manipulou os metais de sua armadura, criando 3 escudos com 100% de eficiência em um único segundo, posicionados entre suas partes vitais que aquelas lâminas poderiam atingir. Como ele estava muito próximo dos ataques do inimigo, as lâminas formadas pelo solo logo atingiram aqueles escudos e o corpo de Vice, deixando vários ferimentos em suas pernas e braços. Ele soltou um som de dor enquanto seus dentes pressionavam, sentindo que havia escapado do pior, mas ainda sofreu vários cortes. Mas enquanto ele estava com dor, com seus escudos rasgados ao meio por aquelas lâminas, 4 assassinos apareceram na beira da rua, todos atacando. Merda! Eles estão indo atrás de César. Um dos observadores do Scarlet Syndicate viu isso e sentiu a necessidade de agir. Mas nesse momento, uma rajada de tiros irrompeu de dentro da mansão Mazante. Homens com armas atualizadas descarregaram seus rifles e espingardas contra os assassinos nos arredores de Vicente. Bang! 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 Merda! Ataque inimigo! Um dos homens do grupo de Marcos correu com seu jovem mestre até a carruagem. Por mais que estivessem por trás desse ataque, não havia como controlar a situação. Com o pessoal de César agindo contra os assassinos da área, eles tinham que garantir que seu jovem mestre não se machucasse. Em meio aos tiros dos homens de Vicente, os homens que se aproximavam dele ficaram feridos pela quantidade de balas que os atingiram e não tiveram escolha a não ser recuar antes mesmo de terem a chance de atingir o alvo. Merda! As armas desses bastardos são melhores do que pensávamos. Eles não deveriam enfraquecer depois de algumas rodadas. Um acólito de nível 4 perguntou em voz alta, sentindo que as informações que haviam reunido sobre a força deste grupo estavam erradas. As balas disparadas pelos homens de Vicente não diminuíram de potência após os primeiros tiros, como tinham ouvido falar. O líder desses homens sentiu um ferimento no braço causado por uma dessas armas e viu que não seria tão fácil agir contra César. Com tantos apoiadores, César e seu povo eliminariam vários deles antes de cair. Vicente aproveitou a virada desse ataque surpresa para agir contra esses inimigos, utilizando todo o metal que tinha ao seu redor para dificultar a fuga dessas pessoas. Já que vocês vieram, deixem seus corpos para trás. Ele gritou enquanto gesticulava com uma mão e o pentagrama vermelho à sua frente brilhou mais forte, e vários objetos metálicos voaram para a área circundante como as lâminas de um triturador. Ao mesmo tempo, todos aqueles homens tinham alguns objetos de metal no corpo e sentiam essas coisas sendo atraídas para Vicente, dificultando sua fuga. Merda! Esse bastardo pode atrair itens de segunda série. Um dos assassinos sentiu alguns de seus itens defensivos impedindo-o de escapar ao ser atraído por Vicente, fazendo-o sentir como se alguém o tivesse laçado e o estivesse puxando na direção oposta que ele queria ir.
Normalmente, as habilidades de um mago de primeiro estágio afetariam apenas itens de primeiro grau, no máximo. Portanto, todos ficaram surpresos ao verem seus itens da segunda série puxados para Vicente. Não posso manipular esses itens de segunda série para danificar seus corpos, mas posso atraí-los e repeli-los à vontade. Vicente pensou enquanto usava uma das mãos para puxar aqueles corpos em sua direção enquanto a outra segurava uma pistola. Naquele momento, Vicente olhou para o inimigo mais forte da área, aquele que o havia machucado há poucos momentos, e não hesitou em atirar na cabeça dele. Bang! Fim do capítulo. Capítulo 187 Resolução. Bang! Aquele adversário, que lutava para se levantar, nem ouviu o tiro de Vicente em sua direção quando viu a carne da arma na mão esquerda do mascarado, e então algo atingiu seu olho direito. GH! Ele gritou de agonia ao sentir uma dor aguda no olho, não o suficiente para matá-lo, mas o suficiente para cegá-lo temporariamente e distraí-lo. Os homens de Vicente aproveitaram esta e outra oportunidade que ele criou, todos atirando na direção das cabeças dos inimigos enquanto os únicos dois que não haviam se aproximado de Vice fugiram. Merda! Marcos viu isso de sua carruagem e percebeu que não seria capaz de matar César com esta ação. Pensando rapidamente no problema que poderia intensificar sua inimizade com César, ele ordenou a um de seus homens: "Vá matar um dos assassinos." "O que?" o homem exclamou surpreso, não esperando ouvir tal ordem. "Mate um deles. Isso vai parar este ataque. A família Mazzanti não poderá nos culpar." Marcos disse, fazendo seus homens idiotas entenderem o que tinham que fazer. César era inimigo deles, mas não precisava saber que eles eram parentes desses assassinos, nem que queriam matá-lo. Se eles não se mexessem agora, pareceriam suspeitos. Mas se ajudassem a eliminar esses assassinos, poderiam reverter a situação e tornar mais agradável fazer negócios com a família Mazzanti. "Não gosto disso, mas só me aproximando desse desgraçado poderei eliminá-lo." Marcos pensou consigo mesmo, alguns passos à frente de seus homens. Por mais arrogante que fosse, Marcos não era tolo. Ele poderia se deixar levar pelas mulheres ou pelo ego, mas não era um idiota. Ele conhecia o básico das relações de poder e a importância das aparências. Com isso em mente, ele não pôde deixar de dar um passo atrás e se preparar para mudar suas estratégias. Enquanto ele pensava sobre isso em sua carruagem, um dos acólitos de nível 4 de seu grupo fez o que deveria fazer e atacou o inimigo mais forte na área. Ao usar suas habilidades especiais, este homem fez com que os observadores da área e a equipe de Vicente olhassem para ele de forma estranha. Mas quando ele atacou o assassino mais forte por trás, que era vulnerável a ele, todos perceberam o que a família Simmons estava fazendo. "Você!" O assassino sentiu algo rasgar seu peito, mas não conseguiu gritar de horror por ser traído por seu empregador. "Maldito assassino, morra!" O homem Simmons gritou, puxando a espada do corpo do inimigo e atacando novamente, desta vez em seu pescoço. Num instante, o corpo do primeiro assassino caiu no chão, sem cabeça, antes de Vicente usar lâminas de metal para desferir golpes fatais nos outros três. Presos por suas habilidades e machucados pelas balas que os atingiram, esses acólitos logo se tornaram vulneráveis a ele. Quando ele os atacou com suas lâminas, eles não ofereceram resistência. Eles perderam a vida ao serem empalados por lâminas de metal ou cortados. O sangue respingou por toda parte e várias propriedades na área ficaram manchadas com o sangue e os órgãos desses corpos. Os civis que assistiam à distância tremiam e sentiam as pernas enfraquecerem. Enquanto isso, os soldados reais já corriam para o local, alertas para o ataque desencadeado há dezenas de segundos. Tudo aconteceu rápido. Em menos de 1 minuto, Vicente estava de frente para Marcos, conversando com ele, e então a rua em que estavam estava cheia de 4 cadáveres, sangue e buracos de bala aqui e ali. Até mesmo um dos cavalos da carruagem de Marcos foi atingido por uma bala perdida ou por uma bala que ricocheteou em algum objeto poderoso na área.
Em meio a isso, alguns homens de Vicente mantiveram suas posições dentro do prédio enquanto um grupo de 3 acólitos de nível 1 deixou o prédio e foi para o lado de seu líder. Vicente tirou os olhos dos corpos na área e tentou ignorar a dor em seu corpo enquanto olhava para o homem Simmons que o ajudou. Agradeça ao jovem mestre Simmons por mim. Ele disse imaginando que Marcos iria embora depois de toda essa situação. Não tenho certeza se aquele cara provocou essa situação, mas essa ação foi definitivamente para tentar fazer as pazes comigo. Ele olhou para o acólito nível 4 recuando para a carruagem da família Simmons. Não sei o que fazer com esta família agora. Minha situação não é boa o suficiente para eu ter problemas com a família de um mago. Ele pensou, vou dançar ao som da música por enquanto. Decidirei o que fazer com esta família depois de adicionar meu segundo pentagrama. Era o mínimo que ele poderia fazer. Sem isso, qualquer decisão relativa à família do Visconde seria precipitada. Vicente olhou para seus homens e disse: vamos, rapazes, recolham os pertences desses assassinos. Eles nos atacaram, então temos direito aos seus bens. ... Após a situação anterior, os grupos de Vicente e Marcos se separaram, com a família Mazzanti explicando o que aconteceu aos soldados que haviam chegado ao seu posto após o ataque anterior. Marcos tinha muito em que pensar, então deixou a situação como estava por enquanto César também não foi até ele depois de agradecer pela ajuda anterior. Depois de reunir os recursos daqueles assassinos e se recuperar dos ferimentos, Vicente deixou sua propriedade para cuidar de alguns assuntos expansionistas de seu grupo antes do jantar que teria com o líder do Sindicato Escarlate naquela noite. Enquanto isso, o tempo começou a passar à medida que a manhã dava lugar à tarde e logo o fim do dia se aproximava. Enquanto o grupo da família Mazzanti lidava com o incidente desta manhã e tentava cuidar de seus outros assuntos, Rory havia voltado à cidade para trabalhar em nome da família Fuller. Depois de se encontrar com Lena, a empregada da família Ervin, ele partiu para o encontro com Lucas e os associados desse jovem de quem Vicente queria se aproximar. Ao se dirigir ao prédio da Associação dos Ferreiros de Milfal, Rory tentou não se estressar com o ataque do dia anterior e desta manhã. Seus pensamentos estavam nas coisas que ele e seu povo poderiam mudar, não no que já havia acontecido. Com as informações que reúne até agora, poderemos agir contra a família Ervin sempre que quisermos. Ele pensou consigo mesmo, ansioso para atacar a primeira família nobre de sua jornada. A família de um barão era completamente diferente de um posto secundário de um grupo criminoso apoiado por nobres. Com isso em mente, Rory estava ansioso para retornar à família Mazzanti e terminar de organizar o ataque da família Ervin. Com os recursos desta família, poderemos aumentar a força de mais alguns dos nossos homens. Fim do capítulo. Capítulo 188 Encontros importantes. Vendo o jovem loiro que conheceu semanas atrás acenado para ele, Rory imediatamente deixou de lado seus pensamentos sobre como fortalecer seu grupo e foi até o jovem ferreiro. Você avançou de nível? Você se tornou um noviço? Rory disse ao notar uma diferença na sensação que sentia no corpo de Lucas agora em comparação com o que sentiu quando conheceu esse cara. Lucas avançou esta tarde e finalmente alcançou o segundo estágio mágico. Ele ficou encantado consigo mesmo e, ao ouvir a ruiva na sua frente, sorriu e disse: felizmente, consegui romper a barreira entre a primeira e a segunda etapas mais cedo. Parabéns por isso. Com seu talento, não demorará muito para que você se torne um ferreiro de segundo estágio. Rory comentou, genuinamente feliz por Lucas, para crédito de Vicente, é claro. Obrigado, mas você também não está longe de avançar. Estou mais impressionado com o seu progresso do que com o meu. Você despertou seus poderes recentemente e já está perto de se tornar um noviço. Lucas foi sincero porque mesmo pessoas com talentos verdes costumavam ficar na primeira fase por 1 ou 2 anos. Mas isso acontecia porque a maioria não tinha os recursos que Rory e Vicente tinham nas primeiras semanas após acordarem.
A maioria teve que construir suas posições do zero porque cada um tinha seus próprios interesses e nem toda a família teria o suficiente para todos. Lucas fazia parte de uma família financeiramente bem estabelecida. No entanto, várias pessoas da sua família precisavam de muitos recursos e ele não tinha capacidade semelhante para justificar um investimento significativo na sua casa. Então ele teve que lutar sozinho para chegar até aqui. Porém, ainda assim foi favorecido porque tinha um bom mestre e algum apoio dentro da associação. A maioria das pessoas não tinha nada disso e geralmente só conseguia avançar nos primeiros meses ou anos após o despertar através da meditação comum. Rory riu do comentário de Lucas antes de mudar de assunto. De qualquer forma, onde foi aquela reunião sobre a qual você contou ao vice? Lucas olhou para a rua e fez sinal para que Rory o seguisse. Está na casa de um dos meus contatos. Está quase na hora da reunião, então vamos lá. Enquanto caminhavam pelas calçadas do centro de Milfal, Lucas perguntou. A propósito, o Vicente saiu da cidade. Como vão os negócios da sua família? Tudo bem. Vice foi para Salt Star City, como ele lhe contou. Se ele tiver sucesso, teremos alguns recursos extras para fortalecer a família. Rory disse, criando uma fachada para justificar a velocidade de crescimento que a família Fuller teria em breve. Anteriormente, seus recursos vinham principalmente do negócio de revenda de alimentos que Andrew havia deixado para o filho. Mas à medida que as operações da família Mazante se desenvolvessem, mais recursos viriam das operações do submundo deste grupo. Roubo, taxas cobradas de comerciantes que queriam fazer parte de seu território e muito mais criariam oportunidades de progresso para os membros conhecidos da família Fuller. Ao ouvir isso, Lucas ficou interessado, pois se as coisas corressem bem para uma família assim, logo teriam mais recursos à disposição. Bem, se nossos relacionamentos melhorarem, poderemos nos beneficiar dos bons resultados uns dos outros, disse Lucas. Alguns dos meus amigos têm bons talentos, mas precisam de apoio. E nossa família precisa de bons amigos com talentos. Temos várias frentes que poderiam usar os serviços de seus aliados, Lucas. Não se preocupe, você terá a chance de fazer bons contatos esta noite. A loira sorriu antes de entrarem em uma casa bem cuidada no centro da cidade. Entrando na casa, passaram por alguns criados até chegarem a um hall de entrada com muitas decorações de bom gosto e em um ambiente muito bem iluminado. Ao ver 6 jovens parados ou sentados conversando sobre diversos assuntos, Lucas chamou a atenção deles cumprimentando a todos e dizendo em voz alta. Meus amigos, este é o representante da pessoa de quem falei outro dia. Ele continuou enquanto Rory olhava para os 4 homens e 2 mulheres da idade de Lucas parados ali, cada um com tipos diferentes e especiais de gemas mágicas. Considerando a aura que cada um deles irradiava, mas também as roupas que usavam, Rory não se confundia quanto às especializações de cada um deles. Eram 2 alquimistas, um médico, um feiticeiro e 2 engenheiros, além de Lucas, um ferreiro. Todos esses jovens tinham talentos promissores, com gemas verdes ou amarelas, a maioria deles no nível 1 de acólito. Porém, um deles ainda era aprendiz sênior, enquanto o mais avançado estava no nível 2. Ao ver jovens que seguiam as especializações mais importantes do mundo mágico, Rory percebeu o quão valioso havia sido o contato entre Vicente e Lucas. Se conseguirmos pelo menos 2 deles para o nosso grupo, nos beneficiaremos muito. Rory pensou enquanto sorria para essas pessoas, esperando o momento de se apresentar. Se ele conseguisse um alquimista e um engenheiro para seu grupo, a família Fuller, mas antes seria consideravelmente fortalecida. Enquanto um alquimista poderia produzir consumíveis essenciais para o grupo, um engenheiro poderia criar inúmeros dispositivos complexos que poderiam ser usados para tarefas simples ou até mesmo difíceis. Ter um encantador também seria muito bom. Olá, meu nome é Rory Point. Enquanto Rory se encontrava com os aliados e amigos de Lucas, Vicente chegou à sede da facção Scarlet Syndicate em uma carruagem pertencente à família Mazante.
Ele havia sido convidado para conhecer o líder daquela facção e, como membro do Sindicato Escarlate, não poderia recusar. Ao chegar, Vice imediatamente encontrou alguns homens que o esperavam, e após cumprimentá-lo com respeito, rapidamente abriram caminho até onde Brody Wright já o esperava. Brody Wright, nível 5, era um dos guerreiros mais fortes da cidade, respeitado até entre os poucos magos. No mundo mágico, nem tudo pode ser compreendido apenas pelo nível de cada um. Como as formas mágicas diferiam muito no tipo de poder que cada mago possuía, alguns naturalmente tinham uma capacidade de luta muito maior do que outros. Normalmente, ninguém seria comparado a pessoas de outra classe. Guerreiros, fossem eles mágicos, generais ou ambos, eram aqueles que possuíam poderes brutos úteis em combate e normalmente só podiam ser comparados entre si. No entanto, algumas comparações fora da mesma classe serviam para indicar a posição social de alguém numa determinada área. Brody Wright era um acólito de nível 5, mas o terceiro mais forte em Millfall, mais fraco apenas que o Visconde Simmons e o comandante Christopher Hogan. Embora houvesse quase 20 magos na cidade, ele estava entre os mais fortes e respeitados. Ciente disso, Vicente não se atreveu a ser desrespeitoso ao conhecer tal homem. Sr. Wright, estou feliz em finalmente conhecê-lo. Fim do capítulo. Capítulo 189 Jantar com o chefe do Sindicato Escarlate. Quando Brody ouviu Vicente falar e o viu se curvar diante dele, ele imediatamente gostou desse jovem em ascensão que obviamente sabia como se comportar na presença de um superior. Jovem César, você é tão educado. Não se preocupe em agir assim na minha frente. Apenas me trate como um homem comum. O homem ruivo e de meia idade disse enquanto sorria para o homem mascarado à sua frente e fazia sinal para que ele se sentasse. Vicente ignorou as pessoas ao seu redor, homens guardando os aperitivos e garçonetes prontas para servir comidas e bebidas, e sentou-se do outro lado da mesa onde Brody estava sentado. Não era uma mesa grande e a distância entre Vicente e Brody era de apenas 1 metro, perto o suficiente para que o jovem de cabelos negros se sentisse ligeiramente pressionado. As palavras e modos de Brody eram amigáveis, mas sua aura de nível 5 não era contida, e Vicente naturalmente se sentia como se estivesse diante de um poderoso predador, capaz de matá-lo se quisesse. Ignorando a incomum gema amarela na testa desse homem, ele perguntou, mas sem ser impertinente ou demonstrar que não queria estar ali. Sr. Wright, o que você quer de mim? Estou à sua disposição para responder suas perguntas. Ao ver Vicente pegar um copo d'água e agir relativamente relaxado, Brody não gostou de sua pressa em fazer tal pergunta. Você é como eu, direto ao ponto. Bem, isso não é ruim. Mas vamos conversar enquanto comemos. Ele disse enquanto batia palmas e imediatamente as garçonetes bem vestidas e sorridentes da área começaram a trazer seus pratos. Mas primeiro, devo agradecer por suas ações recentes. Sem você, defiante Tairane ainda seria um problema. Ele disse com um sorriso no rosto enquanto servia vinho para ele e Vicente. Não foi planejado. Eu só tive que agir e ter sorte no final. Quase morri naquele dia, Sênior. Vicente disse antes de agradecer o vinho e prová-lo, manipulando a máscara para mostrar apenas a boca. Bom vinho, ele disse depois de cheirar e provar um pouco do líquido vermelho escuro. Esta é a melhor produção da minha vinícola. Fico feliz que você tenha gostado. Brody comentou, não se incomodando porque Vice estava mantendo sua identidade em segredo até dele. Enquanto as garçonetes colocavam os pratos na frente dele e de Vice, ambos prestaram atenção na refeição servida, com muitas verduras e carboidratos, mas muita proteína animal. Enquanto isso, trocaram alguns comentários causais sobre a situação deles, sobre a comida, nada muito relevante. Então os dois começaram a comer e Brody disse: Então, jovem César, o que você quer? Antes que eu diga o que quero de você. Vicente parou de provar a deliciosa comida que este homem lhe servia e olhou nos olhos de Brody, lembrando-se de seu jantar com o verdadeiro César Mazante na Terra. Hoje estou aqui para ser testado.
Se eu me comportar bem e não levantar nenhuma bandeira vermelha, terei o privilégio de continuar a servir este homem. Caso contrário, serei morto. Ele raciocinou com calma. Uma pessoa comum ficaria nervosa em tal situação. Mas tendo passado por algo semelhante na Terra e tendo aprendido muito com o verdadeiro César Mazzanti, Vicente estava bastante tranquilo. Ele então respondeu: o que eu quero é poder, recursos. Quero ficar mais forte e poder viver da maneira que quero. Mas não tenho um objetivo específico. Oh, você não quer vingança? Por que você veio para Milfal? Você não era daqui. Brody perguntou com interesse, sem saber que César era Vicente Fuller, mas que o líder da família Mazzanti não era de Milfal. Não tenho motivos para vingança. Fui criado sem pais ou família. Na verdade, meus únicos companheiros são meus camaradas da família Mazzanti. Quanto ao motivo de Milfal, é porque havia espaço aqui. Ele respondeu, agindo de forma tão calma e direta que Brody não pôde deixar de acreditar. Vicente estava escondendo a verdade sobre o seu real propósito. Afinal, não havia nada mais perigoso que um homem determinado. César Mazzanti o ensinara a nunca se envolver ou mesmo arriscar com alguém que estivesse disposto a fazer qualquer coisa para conseguir alguma coisa. Pessoas assim eram perigosas e, se não fosse possível evitá-las, era preciso eliminá-las para evitar problemas. Por outro lado, pessoas com objetivos comuns de grandeza, como aquelas que buscavam riqueza ou poder individual, eram mais fáceis de controlar. Assim como o verdadeiro César Mazzanti, Brody Wright pensava o mesmo e gostou do que ouviu do jovem aprendiz, antes dele. Isso é bom. Se eu lhe mostrar o caminho para o ouro, você seguirá o que eu quiser, mesmo que seus interesses contradigam os meus. O ruivo sorriu de uma forma que escondeu suas verdadeiras intenções. Na verdade, o lado leste da cidade era gratuito para todos usarem. Você estava certo em aproveitar a oportunidade. Nem toda cidade como a nossa tem espaço para recém-chegados como você. Ele o elogiou e voltou a comer. Então suponho que você estará expandindo suas operações agora, certo? Com o fim da tirania desafiadora, muitos lojistas estão procurando apoio. Vicente concordou enquanto comia. Sim, mas isso depende do comando da facção. Não quero interferir onde não deveria. Brody disse. Não se preocupe. Embora eu esteja realmente interessado em alguns dos negócios deixados para trás pela defiante Tairane, não tenho mão de obra para assumir tudo o que eles deixaram para trás. Ah, então eu farei isso, Vicente disse, seguindo o exemplo do homem, embora ele pessoalmente não gostasse dessa pessoa e planejasse ações futuras contra ele. Como era o pequeno lá, Vice sabia que teria que engolir seu orgulho e fazer coisas amargas pelo bem de seu futuro. Como ele não poderia ir contra esse homem, ele só poderia agir como um subordinado para ter a chance de viver e se tornar mais forte, assim como um gangster teria que fazer na Terra. Tudo bem, já que nos entendemos, gostaria de fazer um novo acordo com você, jovem César. Brody finalmente chegou ao ponto desta reunião. Como esperado, Vicente pensou consigo mesmo. Ele realmente quer renegociar os acordos que tinha com o meu grupo. Para lhe dar mais espaço de manobra e protegê-lo dos nobres locais, preciso de um pouco mais do que você está me dando. Que tal ficarmos com a porcentagem dos lucros que vai para mim, mas você me dá o projeto por uma de suas armas de fogo? Ele sorriu, mostrando o que queria de Vicente. Fim do capítulo. Capítulo 190 Negociação. Quando Vicente ouviu a horrível proposta que Brody Wright tinha para ele não pôde deixar de fazer uma cara horrível sob a máscara. Ele não se importaria em dar mais de seus lucros a esta facção pela estabilidade que ele e sua família precisavam para ir em busca de pentagramas mágicos. Mas suas armas eram a coisa mais valiosa que ele possuía além de seus próprios poderes. Entregá-los a outro grupo seria extremamente perigoso. Mas como ele poderia recusar? O homem à sua frente poderia matá-lo com um aceno de dedo. Vicente poderia matar acólitos de nível 3 com talentos comuns inferiores aos seus, como foi o caso da maioria de seus oponentes até agora.
Pela mesma lógica, ele poderia lutar com algum equilíbrio, talvez até vantagem, contra acólitos de nível 4, mas sem a chance de matá-los. No entanto, antes de avançar para o nível 1, ele sabia que não teria chance de resistir a um único movimento de um acólito de nível 5, mesmo que essa pessoa tivesse pouco talento. Mas o homem à frente de Vicente era um guerreiro nato e tinha um talento amarelo que não era de forma alguma negligenciável. Vicente não precisava lutar ou desafiar Brody para saber que ele morreria se o líder da facção quisesse. Droga, então você não vai desistir. Ele conteve sua raiva de Brody, sentindo que este homem não havia esquecido a perda que sofrera recentemente. O acordo que Vice fez recentemente com o Sindicato Escarlate foi crucial para ele e seu grupo continuarem a operar enquanto se fortalecem para alcançar o nível atual. Sem esse acordo, provavelmente todos estariam mortos agora. Mas esse acordo só foi possível porque as armas de Vice estavam em jogo, que era a única coisa que ele e seu povo poderiam usar para atrair o grupo Scarlet Syndicate. Mas ele sabia desde o início que conseguiria o suficiente para deter a tirania desafiadora e nunca esteve disposto a entregar suas armas a tal facção. Brody provavelmente já havia percebido isso, mas não estava disposto a deixar Vice controlar a situação como quisesse. Por ser o mais forte e com maior mão no assunto, Brody era quem controlaria o ritmo das coisas. Ele percebeu que Vice estava muito chateado com sua exigência e riu por dentro. Você acha que vou deixar você me usar assim sem fazer nada? Garoto, você pode ser inteligente, mas ainda não conseguiu o que é preciso para me enganar com tanta maestria. Considere este o seu castigo por brincar com alguém que você não deveria. Mas apesar de seus pensamentos, Brody não estava zangado com Vice, pois por mais que tal garoto tivesse agido para seu próprio bem, o resultado de suas ações tinha sido muito benéfico para o Sindicato Escarlate. Vicente viu o olhar sereno no rosto de Brody e percebeu que teria que dar alguns passos para trás. Vou ter que jogar. Podemos fazer o que o Sr. Wright diz. Mas gostaria de pedir algum tempo. Essas armas são minhas maiores criações. Não quero que caiam nas mãos de forças não alinhadas. Gostaria de treinar alguns de seus homens para fazer esta arma para o seu grupo e fazê-los saber exatamente como fazer o modelo que você terá, sem arriscar que outros tenham acesso a ela. Para fazer as armas de Vicente seriam necessários apenas ferreiros e gente para montar as partes dessas armas. Era algo que qualquer pessoa com materiais e projetos poderia fazer. No entanto, Vicente criou um método para dificultar a aprendizagem de outros como fabricar armas semelhantes, desmontando-as e fazendo engenharia reversa. Se ele tivesse que dar um de seus modelos para esta facção, ele queria ter certeza de que o Sindicato Escarlate não seria o único a iniciar uma revolução armada neste mundo, deixando um de seus modelos cair nas mãos de pessoas que poderiam entender como essas armas funcionavam e replicá-las. Não só isso, mas se ele conseguisse que este homem concordasse em ter alguns de seus homens treinados por Vicente I, este jovem poderia ganhar algum tempo antes que o Sindicato Escarlate tivesse armas como as de seu grupo. Também quero que a munição deste modelo seja produzida exclusivamente pelo meu grupo. Para evitar que algum de nossos inimigos coloque as mãos em uma de suas armas e a use contra nós, quero ser o único fornecedor da munição. Sem munição, as armas eram como brinquedos inúteis. Mesmo que alguém conseguisse uma destas armas, não só não seria capaz de aprender a desenvolver armas por causa do mecanismo de Vicente, como também não seria capaz de usá-las livremente porque teria um número limitado de balas. Ao ouvir as palavras desse jovem, Brody ficou surpreso ao ver que Vice sabia como engolir suas derrotas e fazer o que tinha que fazer. O primeiro pedido de Vice não lhe pareceu estranho, mas ele não concordou com o segundo. O que faz você pensar que seu grupo será capaz de manter essas munições seguras quando você nem mesmo confia em meu grupo para continuar possuindo-as? Não vejo como você, sendo o único capaz de fabricar essas balas, vai mudar qualquer coisa sobre esse tipo de perigo. Vicente ouviu isto e respondeu imediatamente, não com palavras, mas com os seus próprios poderes.
Ele mostrou a Brody seu pentagrama vermelho e usou alguns dos utensílios da mesa entre eles para formar várias balas de diferentes tamanhos e desenhos. Porque não tenho muita munição preparada em minha propriedade. Como eu as faço com minha habilidade, não preciso fazer um grande estoque como os ferreiros fariam se tivessem que fazê-las. Pode produzir a quantidade necessária na entrega sem ter que armazená-la. Ver aquelas balas e ouvir isso, Brody não podia negar a versatilidade do poder de Vicente e que isso o tornava mais eficiente na proteção daquela munição. Um ferreiro nunca poderia fabricar uma ou duas balas. Eles teriam que maximizar a eficiência do seu trabalho e certamente produziriam uma quantidade muito maior em um tempo maior do que o necessário para Vice. Compreendendo isso, Brody percebeu que Vicente não estava apenas tentando enganá-lo para que ele tivesse o monopólio desses itens por algum motivo bobo. Entendo. Enquanto os dois negociavam como fazer um acordo sobre um modelo de arma, Marcus Simmons recebia informações sobre a investigação de Vicente Fuller por seus homens em outra parte da cidade. Bem, o que você descobriu? Fim do capítulo. Viver sem filosofar é, a rigor, ter os olhos fechados, sem jamais tentar abri-los. René Descartes.